Preste atenção nesse dado. A principal causa de afastamento do trabalho no Brasil nos primeiros 7 meses desse ano, acredite, foi o mioma. Os números do INSS mostram que esse ano foram mais de 21.400 pedidos de afastamento. A estimativa é que 80% das mulheres em idade fértil terão a doença em algum momento da vida. São dados que impressionam, né? Por isso nós convidamos a ginecologista a doutora Daniela Afonso, que está aqui com a gente na Manhã Total. Daniela, obrigada, viu, por ter vindo. Obrigada eu pelo convite, sempre um prazer. Obrigada. Eu fiquei assustadíssima, assim, com esse número de pedidos só nos 7 primeiros meses desse ano, que já supera o ano passado quase, Sim. Né? E é o que explica? É um dado assim, porque não é um afastamento por doença de trabalho. Exato. Né? Mas é uma doença que atrapalha o trabalho. 75% das pacientes que têm mioma não vão ter nenhum sintoma, mas as sintomáticas podem ter sangramento importante, podem ter dor pélvica importante, e isso vai ser necessário o afastamento, internações, para tratamento de anemia, para tratamento da dor. E aí o afastamento vai ali de 15 ou mais dias? Com certeza, né? Às vezes tem uma anemia muito importante que incapacita essa mulher de trabalho. O tratamento também envolve cirurgias, então elas vão precisar ficar mais afastadas durante um tempo maior desse trabalho. Quer participar dessa conversa com a doutora Daniela Afonso? Então faz o seguinte, 99897.000, você faz a sua pergunta para a gente. Isso mostra também que a incidência de miomas cresceu bastante entre as mulheres? Está crescendo. O mioma é uma doença, é um tumor benigno, né, de caráter muscular. O nosso útero é um músculo. Então ele vai criando esse tumor benigno ali, que não tem chance de malignizar, né? E acomete as mulheres em idade fértil, tá? Então, nesse momento que a gente menstrua, mais frequente ali após os 30, 40 anos, mais frequente em mulheres negras, pacientes obesas. Essas pacientes têm mais tendência a ter mioma. E aí, no caso, existe uma causa que explique isso? É uma causa genética, não tem uma causa específica, né? Então, como eu falei, a etnia negra, a obesidade, tem alguns estudos que mostram que as pacientes fumantes têm menos chance de ter, por alterações de nicotina, de outras substâncias do cigarro, mas é mais uma causa genética, não tem uma causa específica que a gente faça alguma coisa para ter mioma. E aí, no caso, prejudica a qualidade de vida, como você disse agora, porque é sangramento, né, e outras... Dor, né, e isso vai atrapalhando a sua produtividade e a sua vida. E aí, como é que é o tratamento? O tratamento envolve várias linhas de tratamento, né? Desde o tratamento medicamentoso, que hoje é o que a gente tenta mais para ter sucesso nesse tratamento e afastar menos essa mulher, até cirurgias. Então, a gente pode entrar com hormônios, seja via oral, seja o dispositivo intrauterino hormonal. A gente pode fazer alguns análogos de GnRH, que leva a uma menopausa precoce, hoje é muito pouco usado. E a gente também tem hoje embolização da artéria uterina, que é quando a gente faz uma necrose, um infarto desse mioma, né? É um dos tratamentos. E a esterectomia, que é o último tratamento, que é a retirada de útero dessa mulher. Isso já está numa situação também muito grave, quando é preciso fazer essa cirurgia? É mais quando a paciente não responde ao tratamento medicamentoso, ao tratamento clínico, né? E quando ela não tem desejo mais de gestar. Às vezes uma paciente perimenopausa ali, que já chegou no limite dela de sangramento, de anemia, de tratamentos recorrentes e não responde, e aí indica a esterectomia. Você falou de gestar, pode atrapalhar a gravidez, o mioma? Dependendo da posição, dependendo da localização desse mioma. O mioma ele pode estar dentro do músculo, ele pode estar um pouco mais para fora ou ele pode estar dentro do endométrio. Quando o mioma está dentro do endométrio, que ele altera essa camadinha interna, que é onde o neném fica, aí ele pode atrapalhar a gestação. Daniela, ele pode voltar? Faz o tratamento, de repente a mulher engravida, pode voltar e por quê? Pode, porque a paciente que tem uma tendência a ter mioma, ela vai ter essa tendência para o resto da vida. Ainda que a gente faça o tratamento só de miomectomia, que é a retirada única e exclusivamente desse mioma, pode ter outros miomas depois da gravidez ou depois de alguns anos, sempre pode voltar. E aí pergunta-se aqui sobre a questão do tamanho do mioma.
Existe isso? Sim, os miomas eles variam também o tamanho deles, né? Tem pacientes que têm miominhas muito pequenininhos, que são a maioria assintomáticas, né? 75% das pacientes que têm mioma assintomáticas e aqueles muito volumosos. Normalmente, esses muito volumosos é que vão dar sintomas. Então, eu tenho um mioma submucoso, que é da parte de dentro, ou intramural, que é ali dentro do músculo. Se ele tiver muito volumoso, ele vai provocar um sangramento maior. Você tem percebido que muitas jovens, né, ali, vamos dizer, na faixa dos seus, sei lá, 18, 20, 25, tem tido bastante Tem tido um essa aumento, reclamação, essa queixa? tem tido um aumento. O uso de anticoncepcional hormonal, ele pode aumentar a chance de mioma, porque o mioma ele é alimentado por hormônio, né? Tanto que a gente tem mioma mais na nossa fase reprodutiva, que é quando os nossos hormônios estão à toda. Exato. Então, hoje a gente vê mais miomas em pacientes mais jovens, até pelo uso do anticoncepcional, sim. Daniela, explica pra gente sobre esse procedimento, a embolização. Como é que é isso? É indicado para todo caso ou não? Ele é rápido? Não é indicação para todos os casos, né? São casos mais específicos que o médico que faz a embolização vai avaliar o tamanho dos miomas, a quantidade de miomas, os efeitos que esse mioma está provocando, os sintomas que eles estão provocando na mulher e definir se vai fazer. É como se a gente colocasse êmbolos na artéria uterina, né? Pedacinhos de coisa ali na artéria uterina para a gente provocar um infarto naquele mioma. A gente vai cortar a circulação do mioma e com isso ele vai regredir. Ah, entendi. Chegou uma pergunta aqui para você também. Olha, a Márcia lá de Tuiutaba tem uma genética e muitos casos de câncer na família porque tem várias dores, me incomoda bastante. Bom, aí eu não sei se isso seria por conta do mioma. Câncer, mioma, tem alguma relação? Ela falou, eu já tenho 2 filhos, 40 anos, será que seria indicação de tirar o útero? Uma pergunta comum, não é? Todo mundo acha que tirar o útero resolve a vida. Vai resolver tudo, né? E não é bem assim. O útero está ali por algum motivo, não é só para gestar e dar câncer, tá? Então, o que a gente puder fazer de tratamento conservador é melhor. Nesse caso aí, precisa entender que tipo de câncer que é dessa família, né? Se é um câncer de colo, que aí não é genético, ou se é um câncer de endométrio, precisa entender que tipo de câncer uterino que é esse da família dela, né? A dor pélvica pode ser causada pelo mioma a depender do tamanho e da localização desses miomas dela, mas aí precisaria de uma avaliação mais individual. O tratamento, a conduta, tudo é muito individualizado, Mônica. Não dá pra gente falar assim, bom, todas eu vou tirar útero, todas eu vou fazer isso, todas eu vou colocar um DIU. Não é assim. A gente precisa avaliar bem individual essa paciente para fazer um benefício para ela, né? E para que ela retome. Gente, porque, olha, vou te falar, tão da qualidade de vida, quando ela é prejudicada, isso envolve a saúde de uma forma geral, não só física, não é, Daniela? Exatamente, mental principalmente, né? Imagina ficar sem trabalhar, com dor, com sangramento, ninguém dá conta de resolver, é uma situação muito difícil. Por isso, sempre na agenda, aquele horário, aquele dia para a gente buscar essa ajuda, não é? Com certeza. É importante. Né? A consulta ginecológica de rotina, ela vai muito além do Papa Nicolau, ela vai com a conversa, ela vai com o exame físico para a gente entender as queixas, as dores, né, dessa paciente para a gente conseguir ajudar. Dani, obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigada a você, Mônica. Viu? É sempre um prazer estar aqui. Bom restinho de semana para você. Pra nós. Doutora Daniela Afonso, ela que é ginecologista, com a gente aqui no Manhã Total, conversando sobre mioma.